Seguindo com o estudo do livro, faz parte do meu show, A Trajetória de um Artista em Busca de Si Mesmo. Nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo número 3, título dele, Santuário. Nunca parei para pensar o que ocorreria comigo depois de morto. Vivi a vida intensamente sem preocupações. Em minhas loucuras de adolescente e de adulto, sempre contava com a intervenção de meus pais para me livrar dos incômodos com a polícia ou outros tipos de transtorno. Meu comportamento irrequieto, rebelde e inconsequente me fez contrair o vírus HIV. Creio que esse foi o ponto mais marcante em minha vida. Na época em que me descobri soropositivo, o mundo parecia ruir aos meus pés. Contudo, agora posso ver que o HIV não foi o mal de minha existência. Aquilo que eu pensava ser curtição e que denominava de, entre aspas, aproveitar a vida intensamente, fecha aspas, é que foi o meu grande mal. Logo, descobri certas regras não escritas que imperam do lado de cá dessa vida de desencarnado ou de morto metido a vivo. Não adianta se rebelar contra o sistema. Nós simplesmente nos encontramos inseridos em um universo com suas leis, contra as quais não há como protestar. Ou melhor, até podemos espernear, reclamar, mas a essência de como as coisas são não vai mudar só porque nós discordamos. A máquina funciona assim, e, digladiando com ela, só nos desgastamos. A vida é a vida, e pronto. Não nos pede licença nem nos deve satisfação. Nós somos apenas personagens em seu enredo desconhecido. Aprendi isso a duros golpes e hoje eu percebo. Talvez não tivesse necessariamente que ser assim, mas foi esse o meio pelo qual compreendi tais verdades. Eu não faço discurso conformista, não, nem conformado, negativo. Discurso consciente, isso sim. Logo, nos primeiros momentos de lucidez do lado de cá, aprendi que os pensamentos têm que ser reeducados. No meu caso, então, o esforço teve de ser descomunal. Quanto às palavras, nem se fala. Elas brotavam da minha boca como sempre, cheias de reverência e com um impulso e um significado muito fortes. Toda vez que isso ocorria, eu voltava à condição de miserável de solidão, medo, angústia e dores fortes, que somente mais tarde eu reconheceria como dores de natureza apenas moral. A mente tem as suas próprias regras, e não havia como driblar minha própria mente. E já que meu cérebro antigo não existia mais, eu lidava diretamente comigo mesmo. Não havia como escapar. Tive de refazer a duras penas meu padrão mental e modificar meu vocabulário. Os tempos de rebeldia declarada já haviam esgotado. Ou eu aprendia tudo de novo, ou enfrentava as leis inflexíveis da minha consciência. Eu preferiria ter de enfrentar o diabo, caso ele existisse, a ter de enfrentar a mim mesmo. As tais leis da vida estavam impressas dentro de mim, se assim posso dizer, gravadas em cada célula do meu corpo espiritual. E por falar em corpo, descobri que meu atual corpo, entre aspas, extrafísico, como dizem por aqui, é em tudo semelhante ao antigo. Tão semelhante que descobrir estar ele intoxicado, enfermo
e com sérias limitações devido a muitas coisas que eu fiz ou experimentei aí na Terra. São as leis da vida. Meu corpo espiritual precisava passar por um período de tratamento para que eu pudesse me expressar e me relacionar neste novo mundo. Eu era um enfermo da alma. Certo dia, minha avó me levou a um lugar especializado na assistência a espíritos. Eu sou o espírito. Por isso mesmo não poderia simplesmente ser conduzido a um hospital da Terra. No plano físico, aquela estação de tratamento localizava-se na região correspondente a Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Era uma espécie de santuário em meio à natureza. Ali se reuniam centenas e centenas de pessoas encarnadas em busca de auxílio, permeando toda a existência física dessas pessoas, uma outra multidão agora de seres invisíveis a elas, mas perfeitamente perceptíveis a mim. Era uma dimensão diferente que faz parte da nossa realidade de espíritos. Recebeu-me um espírito chamado Frei Luís. Minha chegada ao ambiente espiritual do lugar deu-se no instante em que todos os encarnados e desencarnados presentes, todos rezavam. De um lado, os chamados vivos, de mãos dadas, formavam uma enorme corrente de oração, todos vestidos de branco. Para mim, não passavam de um bando de caretas religiosos. No entanto, confesso que, assim que fui conduzido ao meio deles, senti-me refeito, com mais disposição e vitalidade. Do outro lado, o nosso lado, espíritos se posicionavam em frente a cada um dos encarnados e, de mãos postas sobre suas cabeças, rezavam também. Presenciei um espetáculo de luzes e cores como jamais vira em nenhum lugar da Terra. Após as orações da tarde, o espírito Frei Luís acompanhou-me até o interior de uma construção, onde se realizavam as reuniões daquela gente. À medida que minha avó me conduzia em meio à multidão de espíritos, muitos deles, os desencarnados, falavam, gesticulavam e gritavam entre si. Vejam, vejam, é aquele cantor. Ele agora é um de nós. Outros apontavam em minha direção, cochichando e dizendo, coitado, viveu tão intensamente a vida. Vejam como agora está, numa condição lamentável. Nunca me imaginaria naquela condição. À medida que escutava cada comentário, lágrimas desciam da minha face. Creio que, pela primeira vez, senti vergonha. Vergonha no verdadeiro sentido da palavra. Era um misto de vergonha e de angústia indefiníveis. Era algo opressor. O espírito Frei Luís tocou-me o ombro, direto com sua mão, e falou, olhando discretamente para minha avó. Não se preocupe, filho. Esses nossos irmãos o conheceram na terra e não falariam isso para incomodá-lo. Encontram-se em condição similar à sua e são recebidos neste lar como necessitados de tratamento espiritual. Mesmo com o conforto de Frei Luís, eu não conseguia deixar de lado as impressões que me foram inspiradas pelos comentários que ouvi dos outros espíritos. Esforcei-me para expulsar os pensamentos de revolta e inconformação. Vovó, que me conduzia numa espécie de cadeira de rodas, olhou para mim e falou suavemente. Olhe os pensamentos. Foi o bastante. Logo, me refiz intimamente e deixei-me levar para o interior da construção. Frei Luís
apresentou-me a um espírito chamado Friedrich, que aparentava ser o médico daquela instituição. O local era simples, porém havia inúmeros equipamentos instalados nas paredes, operados por vários outros espíritos. Fui encaminhado até algo que se assemelhava a uma maca, sobre a qual me fizeram deitar. Imediatamente ao meu lado surgiu uma imagem, um clone meu, eu diria. Seria uma projeção holográfica ou coisa do gênero? Indaguei mentalmente. Falou o médico então com sotaque alemão bem carregado. Você está certo, rapaz. Esta é uma projeção do seu corpo espiritual. Adeus privacidade. Relembrei imediatamente que os pensamentos eram a linguagem daquela nova realidade. Logo, vi que algumas coisas estavam diferentes na imagem ao meu lado. O corpo projetado parecia ligeiramente deformado, e em algumas regiões uma nuvem ou fuligem acinzentada impregnava os tecidos e os órgãos. O médico espiritual sentenciou, pensativo e lentamente. Seu corpo espiritual está seriamente comprometido. Veja, por exemplo, a região correspondente ao sistema linfático, indicando o local na projeção. As drogas utilizadas por você durante a experiência física destruíram progressivamente os elementos vitais hipersensíveis do seu corpo astral. A seguir, apontou para outro lugar no corpo espiritual projetado e enfatizou. Sua região genital encontra-se sobremaneira debilitada e comprometida devido aos excessos de ordem sexual. A área do baço e o centro vital correspondente carecem de recursos terapêuticos em caráter de emergência para se refazer. Tô ferrado. Deixei escapulir. Engoli seco com um olhar repreensivo e severo de minha avó. Ops, quer dizer, desculpe-me. Não queria dizer isso dessa maneira. No fundo, embora contivesse o pensamento, eu achava um saco ter de me comportar daquela forma. Mas não havia outro jeito ali. Eu era o necessitado. Aventurei-me a indagar em seguida. Terei que ficar internado por aqui, então? Pelo jeito, meu caso é bem grave, falei envergonhado. Nada disso, rapaz, asseverou convicto Friedrich, o médico. Não temos mais tempo a perder. Alguns espíritos, em sua condição, poderiam permanecer longos anos em tratamento em nosso hospital espiritual. Entretanto, você possui recursos, conhecimento e experiência tais que podemos lhe oferecer uma alternativa ao tratamento. Uou! Isso é que é a vida! Mas não se assanhe assim, meu filho, alertou a vovó. Isso é importante. Vou me explicar melhor, para que não haja mal entendidos. O mundo passa por graves transformações e todos nós necessitamos de toda espécie de ajuda para influenciar beneficamente aqueles que se encontram na retaguarda. E você possui intenso magnetismo e com sua música, sua arte e o carisma que lhe é próprio, poderá auxiliar-nos a retirar diversos espíritos de situações lamentáveis a que se entregam pelos excessos de vícios. Mas eu? Não se preocupe com isso, interrompeu-me o médico antes que pudesse completar meu pensamento. Certamente
já conhecendo minhas inquietações. Nós sabemos muito bem que você exagerou na última existência, mas devemos aproveitar seus talentos desde já. Na verdade, a nossa proposta de tratamento para você é em forma de trabalho, muito trabalho, através do qual você será diretamente beneficiado. Como assim? Perguntei. Respondeu o médico. É da lei divina que os semelhantes auxiliem a si próprios na elevação espiritual, pelos seus padrões mentais, devido ao tipo de comportamento que teve na vida. Você se encontra em situação de necessitado de amparo. Pelos seus talentos e dotes artísticos, chegamos à conclusão de que interná-lo num tratamento prolongado seria desperdício de recursos. Além do mais, com seu espírito questionador e, digamos, mais crítico, acreditamos que você terá dificuldades em adotar uma postura mais passiva e adequar-se ao regime convencional. E para que boicotar sua criatividade? Vamos então utilizá-la em benefício de todos já. Nesse instante, desviei o olhar do médico, um tanto embaraçado. Ele prosseguiu sem dar atenção à minha reação. A escolha é facultada a você, entretanto, poderá ficar aqui internado e receber tratamento, juntamente com os demais espíritos que aqui vêm em busca de socorro, ou poderá se colocar a serviço das inteligências do bem. Nessa condição, exercerá seus dons artísticos nas regiões inferiores, facilitando o resgate das almas que têm afinidade com o seu padrão vibratório. Essa atividade será um recurso terapêutico de grande eficácia para o refazimento das matrizes espirituais do seu corpo astral. Pense nisso. O espírito amigo, juntamente com Frei Luís, deixaram-me a sós com minha avó. Encontrava-me pensativo e confesso que fora pego de surpresa. Não conseguia tomar decisão alguma. Precisava pensar. Minha avó, sempre presente, aguardava pacientemente minha resolução. Foi ali que descobri como funcionam as leis da vida. Podemos ficar anos e anos lamentando e sofrendo, mergulhados em nossa culpa, ou, ao invés disso, aproveitar as oportunidades da vida para trabalhar muito. Assim, à medida que caminhamos, encontramos solução para os eventuais problemas que todos nós trazemos dentro de nós, paulatinamente. Ninguém precisa esperar tornar-se santo ou resolver-se intimamente para só então trabalhar em favor de algo nobre, que vale a pena, ou em favor de alguém. É possível empreender desde já o trabalho, com os recursos disponíveis a cada momento, e desse modo obter continuamente a capacitação para tarefas mais complexas e mais amplas. O próprio trabalho, segundo pude aprender com a equipe de Frei Luís, é a terapêutica por excelência. À medida que trabalhamos, resolvemos diariamente, sem cobranças de perfeição. Vi que muitos espíritos em situação moral semelhante à minha entregavam-se a anos intermináveis de lamentável angústia. Traziam, como eu, a consciência culpada. Todavia, não se abriam para novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, para receberem novas formas de auxílio. Esse, então, é o conteúdo do capítulo 3, chamado O Santuário, onde Cazuza é levado a um local específico para tratamento do seu espírito. O Santuário, que é o lar de Frei Luís. Esse local é uma casa espírita que existe na cidade do Rio de Janeiro, a maior casa espírita da região.
atende centenas e centenas de pessoas diariamente, no plano físico e também espíritos no plano espiritual. E ele é levado lá por sua avó para começar um tratamento, porque ele está doente. E uma situação bem interessante é que o lar de Frei Luiz é dirigido por um ex-padre católico. Isso na contraparte espiritual. No plano espiritual, o lar de Frei Luiz, que é dirigido por Frei Luiz, uma casa espírita no plano físico, é dirigido por um ex-padre, mostrando que no plano espiritual não existem as divisões que existem aqui. Lá, isso tudo se desfaz. Eu sou católico, eu sou budista, eu sou evangélico. Não, eu sou espírita. Essas divisões marcadas, né? Até territorialmente mesmo, em termos de estrutura, então a igreja é de um jeito, o templo é de outro, a casa espírita é de outro. Isso tudo não existe no plano espiritual superior. No baixo astral, no inferior, a história é outra. No superior, tudo isso se desfaz, e aquele que foi católico trabalha com espírita, aquele que foi evangélico trabalha com o umbandista, aquele que é budista trabalha com aquele que é muçulmano. As relações mudam, porque o que interessa é o trabalho, a elevação, a ajuda, a construção, a reforma de si mesmo. As divisões, elas hoje existem, muitas vezes de maneiras até acirradas, quando a gente encontra certas correntes religiosas criticando outras. No futuro isso vai acabar. Neste planeta Terra não haverá mais divisões religiosas. Então todos teremos uma única religião? No plano espiritual, qual que é a religião? Daqueles que estão em plano elevado. Qual que é a religião? Existe uma religião no plano elevado? Ou existe um motivo, uma intenção, um desejo, um sentimento que une a todos? Porque religião é uma coisa, o trabalho no bem é outra. Então aí está a resposta do que vai ser no futuro. E esse capítulo, ele é muito rico. Muito rico. Porque ele nos traz uma autenticidade onde Cazuza é verdadeiro com si mesmo. Ele abre o seu coração sem mentiras, sem falácias, sem máscaras. Logo no início ele já diz que a culpa não é do HIV. A culpa não é do vírus, de maneira nenhuma. A culpa, ele mesmo diz. Agora posso ver que o HIV não foi o mal da minha existência, porque foi uma consequência. Contrair o HIV foi o resultado. Aquilo que eu pensava ser curtição, que denominava aproveitar a vida intensamente, é que foi meu grande mal. Olha que frase forte, dizendo a verdade. Porque nós vemos diariamente as pessoas colocando a culpa em terceiros e não assumindo suas responsabilidades. Não, essa colheita não é minha, eu não plantei isso aí.
Cazuza levou a sua vida como bem quis. Foi alertado várias vezes, não deu ouvidos. Teve uma consequência. Desperta revoltado, não aceita aquilo. Mas o tempo de Deus é a eternidade e o cansaço vai batendo no espírito. E pouco a pouco, de maneira homeopática, a mudança vai se fazendo. Isso vai acontecer com todos. Todos, sem exceção. E ele vai descobrindo, porque ele não tinha nenhum conhecimento do plano espiritual. Descobrir certas regras não escritas que imperam deste lado. Regras não escritas. Essas regras estão escritas dentro de nós. Mas eu fecho os olhos. Eu coloco ali naquela gaveta e tranco. Eu entulho essas regras debaixo de lixo, atrás de lixo, que eu vou acumulando. Porque eu não quero dar atenção a essas regras. Não adianta se rebelar contra o sistema. Sistema que ele quer dizer é Deus. Leis divinas, leis que regem o universo, leis que organizam nossas vidas e nossas evoluções. Você quer se rebelar contra isso? Se rebela. Quer fingir que Deus não existe, se tornar ateu? Se torne. Isso é passageiro. Daqui a pouco você vai mudar. E vai ter que aceitar aquela lei, porque é a regra. Nós simplesmente estamos inseridos num universo com suas leis, contra as quais não podemos protestar. Você pode xingar, chorar, bater o pé. Criança faz isso. Eu não aceito, eu não quero, não existe Deus, existe o diabo, nha. Pode fazer isso, sem nenhum problema. Vai ficar sozinho chorando. Enquanto o universo avança, todos avançam, aquele fica parado. Ele diz, podemos espernear, reclamar, mas a essência de como as coisas são não vão mudar só porque nós discordamos. Porque eu discordo daquilo, aquilo vai mudar? Não, não vai mudar. A mudança tem que ser do Filho de Deus, do Espírito imortal. A máquina funciona assim. E digladiando com ela, só nos desgastamos. Quantas pessoas não estão cansadas de lutar contra Deus, contra suas leis, contra a reencarnação, contra a quitação de débitos? Quantas pessoas não estão desgastadas quando se estaciona em si mesmo e fica naquela roda, naquele círculo infindável e não dá um passo adiante, rodando no mesmo lugar? Quantas pessoas? É disso que ele está falando aqui. A vida é a vida, pronto. Não nos pede licença e não nos deve satisfação. Deus não deve satisfação a você nem a mim. Nós devemos a nós mesmos. Nós devemos satisfação pelos equívocos que cometemos. Mas Deus não nos deve satisfação nem explicação. Aqueles que se acham com isso atacados, menosprezados, é porque não entenderam ainda um mínimo de coisa. Um mínimo de coisa. E ele aprendeu a duros golpes. A dor e o sofrimento são as marteladas que vão aos poucos, talhando um novo ser. Uma pedra de mármore bruta, nas mãos de Deus, é trabalhada como? Com um cinzel e um martelo. O cinzel e o martelo geram dor e sofrimento naqueles que não querem caminhar ao lado de Deus. E vai talhando
limpando, expurgando, tirando o excesso, para surgir a essência linda, bela e divina que todos nós somos, hein? O pior bandido que está na pior penitenciária, ele é filho de Deus, ele tem a essência divina dentro dele. E ele vai brilhar de luz. Não hoje, logicamente, que hoje ele está preenchido pelas trevas. O seu vazio é ocupado pelas sombras. Mas no íntimo dele existe a centelha divina. Logo nos primeiros momentos aprendi aqui que os pensamentos têm de ser reeducados. No plano espiritual é possível captar o pensamento. Pensou, o outro já capta. Então, aqui é a selva, né? Porque eu pensei em alguma coisa agora, você não captou, mas eu pensei. O plano espiritual captou. O plano espiritual inferior captou também. Aí não há distinção. Não há distinção. Mas você não captou, nem eu captei o seu pensamento. Então aqui é selva, aqui é selvageria, é guerra. Eu penso o que eu quiser. Então eu não controlo o meu pensamento. Não controlo aquilo que sai da minha mente. E aí eu desencarno, quando eu desperto no plano espiritual, eu não tenho controle, educação mental e de pensamentos. É o que acontece com ele. Toda hora ele pensa besteira, pensa palavrão, pensa palavras de baixo calão, chulas. Quem está ao redor dele é de outro padrão de vibração. Ele já está resgatado. A avó dele não estava no umbral com ele. Já estava em outro padrão. Friedrich, Frei Luiz e toda a equipe que trabalha lá no lar de Frei Luiz já estão em outro padrão. E aí chega um enfermo, um doente. E os pensamentos são completamente destrambelhados. E ele começa a passar vergonha. Que a todo momento o impulso do pensamento toma a frente como um cavalo selvagem. O que a gente tem que fazer então? Que a gente está estudando. Se eu estou estudando é para aprender. Se é para aprender é para praticar. Começa a controlar o pensamento seriamente. Seriamente. Em todos os sentidos, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Controle o seu pensamento. O que você pensa no trânsito, o que você pensa daquele que acabou de passar, o que você pensa da mulher que passou na sua frente, ou do homem que passou na sua frente, o que você pensa? O teu pensamento atrai companhia espiritual, porque eles vão captar o que você pensa. Controle mental, controle espiritual. Os orientais fazem a meditação de maneira muito assertiva. Os ocidentais não. A meditação é um dos caminhos para o controle mental, controle de sentimento, controle de emoção. Meditar não é um trabalho de sentar numa montanha com uma roupa especial e ficar lá. Não é isso. É um mergulho em si mesmo. É o domínio dos pensamentos, das emoções. É o autocontrole. É um exercício. É uma prática. E quanto mais se pratica a meditação, mais se avança. Mais controle. Então é mais uma lição para todos nós que estamos estudando um livro que é a história de uma pessoa que esteve aqui, ó, há 30 anos atrás. E que toca sua música nas rádios que a gente ouve por aí. Tive de refazer a duras penas meu padrão mental e modificar meu vocabulário. Como é que está o seu vocabulário? É refinado, é sofisticado? Ou é nós vai, nós vem, cê vai?
recheado de palavras desnobrecidas. Palavrões e palavrões que saltam da boca. No primeiro chute no pé da cadeira é um palavrão que sai. São nesses momentos. Padrão mental. Vocabulário mental. Porque antes de falar você pensa. Mesmo que seja assim. Falei sem pensar. Mentira, pensou. Não se deu conta que pensou, mas para falar tem que pensar. Não dá para falar sem pensar. Aí a gente tem a velocidade do pensamento. Aí a gente não controla mesmo. Se a gente não fizer um estudo de quem somos nós. Saber se calar, porque quantas vezes você entra numa casa espírita, tem um palestrante, ele está falando, e uma plateia, não importa o número, 10, 20, 100 pessoas. Só ele fala, o silêncio é total. Silêncio do quê? Das vozes. Das vozes. E o silêncio mental, como é que está? Como é que está o silêncio mental? Se nós, no plano físico, pudéssemos ouvir, dentro de uma palestra, numa casa espírita, a irradiação de pensamento e das mentes dos que estão ali em silêncio, a gente ia ficar abismado. Porque não existe padrão mental controlado pelas pessoas. Estão ouvindo, entra por aqui, sai por aqui, não estou ouvindo, está pensando no trabalho, está pensando nas relações, está pensando nas contas. E aquele barulho mental impregna o ambiente. E aí dá muito trabalho para a equipe espiritual, que cuida daquele local, para limpar tudo aquilo. E ele se lembra que toda vez que ele pensava coisas ruins, falava as coisas ruins, ele ia para a solidão. Automaticamente ele se isolava. E aquilo para ele era um inferno. Então ele preferiu mudar pela dor. Não é porque ele quis mudar, porque ele encontrou um caminho. Não, é porque doía nele. Ele não queria aquilo. Então ele queria mudar para não sofrer. É a dor trabalhando no íntimo do homem. Descobriu que as tais leis estavam impressas dentro dele, gravadas em cada célula. Já falamos sobre isso. E descobriu que o atual corpo extrafísico estava doente. Nós já conversamos aqui no canal. E Friedrich diz, o teu corpo, o teu perispírito extrafísico, está enfermo, doente. Você detonou o teu corpo. Detonou. Pelos excessos, pelos vícios, por tudo que você colocou no seu corpo de maneira destrutiva e tóxica. Eles têm lá um tratamento dentro da casa Frei Luiz, do lar Frei Luiz, e que ele desconhece completamente, assim como a maioria desconhece os tratamentos espirituais, porque não buscam esse tipo de informação. E aí desdobra, como se fosse um clone, onde Friedrich vai estudar, enfim, examinar, etc. Está um estrago só. O teu corpo está terra destruída, Cazuza. Olha o que você fez. Aí ele vai se envergonhando. Olha a tua curtição. Olha o teu oba-oba. Olha os teus prazeres a qualquer custo. Olha o resultado deles. Olha o resultado daquela coisinha que você falava, isso aqui é inofensivo, é só para curtir, só para quebrar
a timidez, para eu me soltar mais. Olha o que isso causou. Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. O corpo espiritual é mais importante. É o corpo espiritual que sustenta o corpo físico. O que você faz no corpo físico reverbera, vai acontecer no corpo espiritual. Aquele que é viciado no tabagismo, por que ele não morre com 10, 15 anos, já que o que ele coloca para dentro do pulmão é veneno, é um tóxico, é cancerígeno? Por que ele não morre em 10 anos, já que aquele produto é tão nocivo ao corpo físico, às nossas células, aos nossos organismos? Porque o corpo espiritual capta energias oriundas do universo em suas células perispirituais, e essas células do corpo perispíritico vão abastecer e renovar aquilo que o tabaco e o vício está destruindo. É assim que funciona. Mas existe um limite, porque em dado momento essa captação da energia que desce do alto, ela vai se restringindo, vai diminuindo. As células vão perdendo a capacidade de reorganizar o corpo físico. Aí aos poucos, por isso que se dá um processo em décadas. Não é de uma hora para outra. Se você pegar e cortar esse fluxo perispírito-corpo de energia, em um ano, aquele que é viciado no tabagismo desencarna. Ele destrói, porque não vai haver a renovação das células pulmonares da via respiratória vinda do perispírito. O que comanda, o que organiza, o que refaz o corpo físico é o perispírito. Perispírito, que absorve energias que descem. Aí, se quiser dizer, Deus, do universo, do astral, do éter cósmico. Coisas que estão ainda distantes da nossa capacidade de entendimento. Porque Jesus tocava e curava. Tocava e curava. Não fazia operação com equipamentos, com uma equipe cirúrgica, numa sala esterilizada. Uma senhora tocou nas vestes e curou a sua hemorragia. E lá ele passa vergonha, porque é assim que aqueles que desencarnam sem o mínimo de estrutura espiritual vão se ver frente às vergonhas que irão passar no plano espiritual. Frente a um monte de ocasiões. E ele, o grande artista, aquele sem limites, vai passando vergonha atrás de vergonha, frente àqueles que estão cuidando dele. E ele tem uma proposta nas mãos. Trabalhar. Duas opções, Cazuza. Primeiro, ficar aqui internado, tá? Então você fica aqui, tempo indeterminado, e fica aqui. Como tem alguns outros que já estão aqui. Ou trabalhar. Mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo com dificuldades, trabalhar. Porque trabalhando você estará auxiliando e sendo auxiliado. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. O que você quer? Você quer ficar aqui? Aqui você pode ficar. Não tem nenhum problema. Mas existe uma possibilidade de você ajudar com o seu magnetismo, com a sua criatividade, com a sua maneira de ser, outros espíritos que estão em situações difíceis e que, através da sua conexão, você pode
Trazer para que a gente possa auxiliá-los. Não é salvar ninguém. É auxiliar. É trazer da sombra para a luz. É clarear. O que você quer? E ele fica lá indeciso. O que eu faço? Não sei o que fazer. Não esperava isso. E Frei Luiz vai falando. Você pode se reorganizar trabalhando. Porque olha aqui o teu corpo. E aí ele olha os pontos, alguns pontos, e aqui diz, na área genésica, linfática, uma fuligem, manchas, nuvens pretas. É a carga astral negativa e tóxica que ele impregnou o corpo físico. Então aquele que degrada qualquer órgão físico, esse órgão, na contraparte espiritual, ele está escuro. Escuro. Nuvens escuras, larvas astrais, preenchem esses órgãos. Para dizer o mínimo. Que a coisa é muito pior do que isso. E ele vai tomando susto atrás de susto. É vergonha e susto, vergonha e susto, vergonha e susto. Porque ele só erra. Aqui na Terra, na sua última experiência, ele não errava. Tudo que ele fazia, os outros riam, achavam engraçado. Quando ele falava alguma coisa equivocada, era polêmica. Ele é polêmico, olha como ele é irrequieto. No plano espiritual, a conversa é outra. A conversa é de adulto. O próprio trabalho, segundo pude aprender com a equipe de Frei Luiz, é terapêutica por excelência. À medida que trabalhamos, resolvemos-nos diariamente sem cobrança de perfeição. Chico Xavier falava assim: quando eu saio para ajudar o outro, a minha dor diminui. E falava mais uma coisa. Abre aspas. Quem é solidário nunca está solitário. Então, nesse fim de capítulo, fica a lição do trabalho. Chico Xavier morreu trabalhando, Divaldo Franco tem 94 anos e está trabalhando, Eurípides Barçanufo morreu trabalhando, Caibar Schutter morreu trabalhando. São só alguns exemplos. E o maior de todos, Jesus morreu. Morreu não, foi morto, assassinado, trabalhando. Jesus não estava numa colônia de férias, quando sofreu um ataque cardíaco. Então é isso, Cazuza. Você quer trabalhar? O trabalho que você irá realizar irá aos poucos refazendo quem você é. Tanto em termos perispirituais, no seu corpo astral, também como o seu íntimo. E aí você vai começar a entender o que significa Deus, as suas leis, os seus reajustes, começar a entender onde errou, onde acertou. Você que escolhe. E aí no próximo vídeo a gente vai saber qual foi a decisão de Cazuza. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.